trabalhando com essa revistinha das Z3 Ideias. Os irmãos que quiserem ter uma revistinha dessa daqui, ela é vendida na Rocha Eterna, custa R$ 9,90, mas se juntar mais pessoas para comprar tudo de uma vez, eu acredito que consiga um desconto melhor. É a revistinha que nós estamos adotando e é interessante os irmãos terem uma revistinha dessa, porque os irmãos podem estudar em casa e trazer as dúvidas para a aula, enriquece mais a aula e também a didática para os irmãos compreender melhor o que está sendo passado aqui, porque nem sempre a gente lê todo o texto aqui que está na revista. A gente estuda o texto em casa e a gente pega somente os tópicos. Uma vez ou outra você vai ver a gente lendo aqui algum texto que está na revista. O tema da lição de hoje é o rei, o súdito e a lei, baseado em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 48. Na aula passada nós estudamos o verso 17, o verso 18 e parte do verso 19. Vamos concluir o que nós iniciamos na aula passada, do verso 19, que quando a gente só falou um pouco e não explicou. Quem encontrou Mateus capítulo 5, sua Bíblia? Esse método de estudo nosso aqui é um método de estudo expositivo, então nós estamos estudando versículo por versículo, né? E esse trimestre, ou seja, essa revista a gente estuda, nós vamos estudar o Novo Testamento, propriamente dito o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e depois o Evangelho de Marcos, Lucas, João e assim por diante. Verso 19. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Antes de entrar nesse texto aqui, os outros três que nós lemos, nós explicamos na aula passada acerca da diferença da lei e da graça. Qual foi o objetivo da lei e qual é o objetivo da graça. Todos nós sabemos aqui que o período que a igreja vive é o período da graça, né? Mediante Jesus Cristo. Então Jesus, ele no versículo 19 aqui, ele começa a falar acerca da importância dos mandamentos. E ele fala que tem mandamentos menores e maiores, e mandamentos mais importantes do que outros, ao ponto dele chegar e resumir todos os 10 mandamentos em 2, né? E ele fala que desses mandamentos aqui, um dos maiores é a obediência. E isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Obedecer, ser submisso, né? Porque não adianta a gente frequentar os cultos, ser batizado, participar da ceia, pregar aqui em cima, lecionar na escola dominical, se primeiro não houver obediência em nossas vidas, né? Obediência a quem? A graça, a Jesus, aos seus mandamentos, a sua vontade, o seu querer, né? Jesus até ensina isso, vai ser uma parte da aula que vem, no capítulo 6,
acerca da oração, venha o teu reino, né? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, eu estou decidido, ou seja, eu estou me comprometendo com o Senhor a viver uma vida de obediência. E a vida de obediência só traz benefícios ao cristão, não traz malefícios. Pelo contrário, vai trazer coisas boas, porque quem for obediente, esse será grande no reino dos céus. É isso que o Senhor está falando, acerca da obediência. Só que tem uma coisa, irmãos, que é uma barreira que impede que isso aflore dentro da gente, que é o quê? O egoísmo, o ego, né? Porque nós somos maus. E a nossa natureza, ela não quer de maneira nenhuma que eu obedeça, que eu renuncie. Como que eu vou obedecer? Como, pois se a pessoa me fez mal, mas a palavra de Deus está pedindo que eu a perdoe? Não vou perdoar, porque a natureza, a nossa natureza, a raiz de todo mal está dentro da gente. Que a nossa natureza é o nosso ego, é o nosso eu. E Jesus outrora, ele fala que ele não obriga ninguém a seguir ele, mas ele fala, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar si mesmo é esvaziar de si, das suas razões, do que você acha, porque com Cristo não é o que eu acho, é o que Ele quer. Não importa o que eu acho, o que eu enxergo, o que eu entendo, é o que Cristo determina para mim e a sua vida. Essa é a importância. Então Jesus ele fala no verso 19, e há 3 observações. Quais são elas? Há mandamentos maiores e menores, né? E dentre o qual obedecer é um dos maiores, porque lá nos 10 mandamentos, irmãos, se você observar, os 10 mandamentos Deus queria organizar aquela nação. Era uma nação que eles eram escravos no Egito. Eles estavam lá aproximadamente 430 anos no Egito. Eles já tinham perdido as suas características. O que o povo sabia era só amassar barro para Faraó, mais nada, só fazer o serviço ali de escravo. Quando Deus usa Moisés para libertar aquele povo não sabia o que fazer. Então, para criar uma nação, uma cidade, uma sociedade, o que nós precisamos? De regras. Então os 10 mandamentos, eles vieram como regras, porque Deus escolhe Israel para ser uma nação que? Santa, um povo santo. Deus, Jesus, morreu por uma igreja santa, uma igreja que vai entrar nos céus, uma igreja que venha ter o seu padrão. Então todo padrão de Deus é um padrão santo, né? Então Deus entrega ali aquelas leis ali para organizar a sociedade. Olha, e dentre os 10 mandamentos, 6 mandamentos é de relacionamento do homem com a sociedade, e 4 é relacionamento do homem com Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus, é relacionamento do homem com Deus, né? Então de 10, 6 Deus preocupou com a sociedade, com o convívio do dia a dia do homem. Não matar, não adulterar, né? Não cobiçar, não roubar, né? Quem matar vai ser punido com pena de morte, mas não matar. Logo nós vamos entrar nesse assunto aqui, que é o próximo tópico. Então, há mandamentos maiores e menores, né? Os mandamentos devem ser observados para serem ensinados. É importante observar, é importante entender, compreender, né? Ter espiritualidade, buscar a espiritualidade, né?
Vamos abrir Mateus capítulo 23, verso 3, para que nós possamos compreender melhor. E Marcos, primeiro abram Marcos 12, verso 30, verso 31, para a gente compreender acerca dos mandamentos maiores e menores, por favor. Marcos capítulo 12, verso 30 e 31. Quem encontrou pode... Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Então, para compreender melhor, há mandamentos sim maior do que outros mandamentos. E o amor é o maior de todos eles, né? Só que o amor, ele é a chave. Ele é a peça principal do quebra-cabeça. Porque eu não consigo obedecer se não tiver amor. Se o amor não aflorar de verdade na minha vida, se Cristo de verdade não reinar na minha vida, eu não consigo amar, eu não consigo obedecer, eu não consigo fazer a vontade do Senhor. Nós estamos vivendo nos dias em que as pessoas elas querem a igreja do tipo dela. Elas escolhem a igreja que elas querem servir, que tem o método que lá que se aplica. Não que isso seja errado, mas não é a maneira, eu não posso escolher que parte do evangelho vai ser falado da igreja. Que parte do evangelho eu vou cumprir. Porque se você observar bem, era assim que os fariseus faziam. Eles tinham a lei, só que eles queriam servir aquilo que convinham a eles, né? E isso contaminou toda aquela nação. Tinha um padrão, existe um padrão, existe ainda um padrão, é o mesmo padrão que do início, é o de agora. Eu só entro nos céus se eu viver nesse padrão. Não é da forma que eu entendo ou que eu acredito. Não, é da forma que a palavra de Deus, ela me orienta, ela me ensina. É conforme, mas hoje nós vivemos um século diferente. Com certeza. Nós somos chamados para esse século, para influenciar as pessoas desse século. Mas o padrão de santidade é o mesmo. É amar o próximo. É amar as pessoas, independente se são seus inimigos ou seus amigos. É fazer o bem para os amigos e para os que não são amigos. É buscar o reino dos céus, é abdicar dos seus prazeres carnais, é abrir mão daquilo que te contamina, é andar na contramão do mundo. Só que cada dia que passa, nós estamos tão envolvidos com o mundo, que nós não sabemos mais o que é mundo e o que é santo, o que é profano e o que é santo. E Paulo, o que mais me chama a atenção é porque Paulo ele fala acerca disso dos últimos dias, da confusão do profano com o sagrado, que o sagrado, o profano vai querer o lugar do sagrado. E isso, irmãos, está acontecendo assim debaixo dos nossos olhos. E cada dia que passa, nós estamos entendendo e enxergando isso como normal em nosso meio. Porque nós estamos perdendo a nossa característica. Não é o que eu quero, não é o que o irmão quer, é o que Cristo determinou para as nossas vidas. O meu louvor vai chegar ao céu se ele for sincero, se tiver amor, né? O Senhor fala até acerca da oferta, né? Acerca se eu for ofertar e eu tiver alguma coisa, eu procure logo consertar.
eu procuro logo colocar tudo em pratos limpos. Por quê? Porque senão é sacrifício de tolo, ele não recebe, né? Os mandamentos devem ser observados para serem ensinados. Mateus capítulo 23, verso 3. Quem encontrou? Quem pode ler? Mateus capítulo 23. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois elas não fazem o que ensinam. É até aqui ou pode mais? Isso era uma prática cotidiana de quem? Dos fariseus. Eles conheciam, eles ensinavam, mas eles o que? Não praticavam. E se você prestar atenção, se nós não buscarmos a espiritualidade, não buscarmos a santidade, a palavra certa é a santidade, nós começamos a viver como fariseus. Fariseus não é só porque eles usavam aquelas rouponas, aquelas não sei nem como que chama aquelas roupas dos fariseus. Não é só por aquilo não. É porque eles falavam, eles ensinavam, e Jesus até chama a atenção. Olha, eles vão ensinar, vocês pegam o que eles ensinam, mas vocês não observam as práticas dele, porque eles não praticam, né? Desde o início da minha vida cristã, uma coisa que eu aprendi com a pessoa que me discipulou, era minha líder de jovem na época, é que as coisas, a gente tem que pegar o bem e reter o mal. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que agir dessa maneira. O bom seria se todos ensinassem e praticassem. Só que você vai em ambientes que não tem prática. Prática de quê? Da lei? Não, da graça, do Evangelho de Cristo. Eu tenho que colocar o Evangelho em prática. É isso que vai mudar a minha vida. O Evangelho, ele tem um poder de mudar a minha mente. Ele tem um poder de trazer a metanoia, mudar a minha mente, dar uma volta por completo na minha mente, mudar o meu comportamento. Porque que Evangelho é esse? Que eu estava com a vida bagunçada, eu venho, me reconcilio com Cristo e eu continuo com a minha vida bagunçada. Não, tem que ter uma transformação. Porque se tiver o Evangelho, se o Evangelho for pregado, há transformação de fato na vida da pessoa. E eu louvo a Deus que até aqui o Senhor tem ajudado este lugar. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, aqui os irmãos sobem com sinceridade para falar a palavra de Deus. Só que é só ouvindo? Não. O irmão vai pregar, mas eu, como ouvinte, eu tenho que já vir alimentado, eu tenho que saber se o que está sendo falado é o que condiz com a palavra. E nós estamos vivendo de uma forma que as pessoas, se a gente perguntar aqui, fazer uma pesquisa, na nossa comunidade aqui, quantos estão lendo a Bíblia em casa? Irmãos, é uma taxa muito pequena que está lendo. Nós vivemos dias de muito entretenimento. É Netflix, é videogame, é futebol, é shopping, é WhatsApp, é Instagram, é YouTube. Isso é errado? Não estou dizendo que isso é errado. Estou falando que é entretenimento. É a família, é o trabalho, é levantar cedo, é pegar ônibus, é um monte de coisa que está nos entretendo. E a gente fica exausto e a Bíblia é um livro espiritual. Então, se eu não estiver espiritualmente alinhado com os céus, eu não vou conseguir ler. Eu vou olhar para ela, vai causar uma resistência. Ah, meu Deus, não, depois. E aí começa a ficar com vergonha, aí pega, só abre no culto. E na verdade ela é uma bússola.
ela é quem nos guia. No ensino anterior da aula passada, nós finalizamos acerca disso, da palavra, que ela é verdadeira e fiel, ela é eficaz para nossas vidas. Ela é como se fosse o bálsamo, o remédio para curar a nossa doença, porque ela é a revelação de Deus. Eu acredito em revelação, em profecia, mas eu não acredito em nenhuma profecia mais do que essa profecia aqui. Para mim a maior profecia é essa daqui. Para mim a maior revelação é essa, né? Eu não preciso que, igual um dia desse eu estava ouvindo no rádio, eu estava dirigindo aí uma igreja aqui por perto. Aí disse que ia vir uma pessoa que revelava até o CPF e a identidade. Eu não preciso disso, eu sei meu CPF e minha identidade. Ninguém não precisa me revelar isso. Isso não vai trazer nada na minha vida. Agora, se eu ler essa revelação aqui, irmãos, ela vai mudar o meu comportamento. Eu vou olhar e vou enxergar que eu estou sendo conduzido errado. Epa, eu tenho que frear, eu tenho que voltar aqui, eu estou saindo do caminho. É isso que Deus quer. Então, a importância da gente observar os mandamentos, a palavra de Deus, né? Observar o Evangelho, ver o que está sendo falado e praticar, para depois ensinar. Primeiro eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que ver, eu tenho que saber qual é o sabor, eu tenho que alimentar dessa comida aqui. É igual a um contraste muito grande, né? Pessoas que querem ensinar de casamento sem nunca terem sido casados. Não tem como. Aqui a gente tem um ministério de casais, é um casal que ensina os outros casais, então está coerente. Agora imagina se pegasse uma pessoa solteira para ensinar os casais, ia dar certo? Não ia, porque ela não pratica, ela não experimenta. Então é necessário que nós pratiquemos, que experimentemos acerca do Evangelho. E a terceira observância a obediência é recompensada no reino de Deus. Quem mais obedece, mais Deus usa e abençoa. Tiago, capítulo 2, verso 10. Quem pode ler, por favor? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Irmãos, eu sei que nós estamos enfrentando uma fase difícil em nosso país, mas eu peço aos irmãos que comprem essa revistinha, se esforcem para ficar melhor, para você trazer bastante dúvida para a nossa aula. Tiago 2:10. Tiago capítulo 2, versículo 10 vai dizer assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Irmãos, foi até o irmão Gilson que fez essa pergunta anteriormente, na aula passada, acerca da lei, né? Que era a lei, se era para guardar ainda a lei. E aqui eu guardei esse versículo justamente para melhor explicar para o nosso irmão. Não adianta guardar 9 mandamentos e tropeçar em um. Não adianta guardar 9,5 e tropeçar em meio. Você corrompe todas as outras 9 que você guardou. Então a lei ela é para ser cumprida por completo. Mas somente um cumpriu toda a lei. Quem foi esse? Jesus Cristo. Nele cumpriu toda a lei. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele não cobiçou nada de ninguém. Ele não tropeçou em nada. Nele foi cumprido toda a lei. Verso 20. Versículo 20 de capítulo 5 de Mateus.
Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora Jesus, no versículo 20, ele vem falar acerca de justiça, né? Ele vem revelar o propósito da lei e nos levar à graça de Deus. Qual era a justiça dos fariseus? As suas próprias justiças. O fariseu, a justiça dele que eles cumpriam é aquele que favorecia eles. Eles davam o dízimo, irmãos, até do endro e do cominho, até das pequenas coisas, das mínimas coisas. Eles obedeciam assim, eles eram bastante radicais. Só que o que era para eles obedecer de fato, eles não obedeciam, eles não conseguiam amar. E aqui Jesus fala que o amor é o que? É o maior de todos os mandamentos. Porque há coisas que é fácil para mim e há coisas que é fácil para você. Para eles eram fáceis eles chegarem e dar o dízimo até das mínimas coisas, guardar o sábado, não caminhar mais do que 900 metros no sábado, não acender um fogo, não ferir o sábado. Mas o mais simples eles não conseguiam: ter misericórdia, ter amor, né? Ser obediente de fato a Deus. Então eles cumpriam, eles se achavam bons, né? Só que Jesus vem mostrar que a lei revela, não veio para mostrar que os homens são bons, mas sim para revelar o quanto os homens são maus, o quanto nós não damos conta de cumpri-la. Por quê? Porque o mal está em nós, porque o mal está no ser humano, né? E como que eu limpo esse mal? Como que esse mal ele é lavado da minha vida, ele é arrancado? Através da graça de Cristo Jesus, através do Calvário. Se eu não passar verdadeiramente por uma conversão, que é uma volta por cima de verdade, literalmente, se não houver desejo no meu coração de abandonar o meu pecado, de abandonar aquilo que está me levando para o abismo, porque não adianta eu influenciar, não adianta, porque nós, irmãos, a gente vê o estereótipo. E o que Cristo quer é que de fato seja verdadeiro aquilo que nós vivamos, aquilo que a gente nos comprometeu. A única justiça que excede a dos escribas e fariseus é a justiça de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. E depois 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pode ler logo 2 Coríntios? Eu estou olhando. Pode ler. Pode? 21, né? 2 Coríntios 5, 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Gálatas. Glória a Deus. Vamos ler o 24 e 25, amém? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Então, irmãos, nós precisamos ser justificados. Através de quem? Quem vai nos justificar? Cristo Jesus. O homem, a lei,
ela veio para revelar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de ser justificados. Dentro do costume mosaico, o homem ele era justificado quando ele levava uma oferta, o sacerdote recebia essa oferta, colocava a mão na cabeça do pecador e a mão na cabeça daquela oferta, um novilho, um carneiro, algo do tipo. E ali fazia-se a transferência e sacrificava aquele cordeiro. Ali era uma simbologia acerca da justificação. Mas a justificação, de fato, literalmente ela veio com Cristo no Calvário. Cristo nos justificou. É como se fosse um tribunal. E nesse tribunal o acusador, Satanás, apontasse: ele está condenado. Ele pecou. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Ele tem que morrer, ele tem que ir para o inferno. E é como se Cristo levanta diante de um tribunal como advogado fiel e fala: só um minuto, meritíssimo. Olha os sinais dos cravos em minhas mãos. Eu justifiquei os pecados dele. Eu consegui justificar os pecados dele. Com a morte de Cristo, irmãos, e a sua ressurreição, nós fomos justificados. Justificados. Nós fomos, através do Evangelho de Cristo, regenerados. E através da sua graça, nós somos santificados. Você é justificado, você é regenerado e você é santificado, porque o sangue precioso foi vertido, irmãos. E esse sangue me limpa de todo mal, né? Então você foi no Calvário, você foi justificado. A justiça dos fariseus eram suas próprias justiças, mas a justiça de Cristo não. Ela limpa o pecado da minha vida. Ele me resgata. Ele é o elo de transição entre a terra e os céus. Ele é o elo de transição entre nós e Deus. Ele é a ponte. Ele é a ponte de acesso para os céus. Ele é a porta das ovelhas. Porque em Israel existia 12 portões, mas uma era a porta das ovelhas, e para conseguir entrar lá, passar por lá, tinha que passar pela porta das ovelhas. E Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta que nos leva até o Senhor. Amém? Então a justiça dos fariseus era as suas próprias justiças, mas a justiça de Cristo é aquela que nos rime, que é aquela que nos coloca diante do Senhor, limpos, bem representados. Amém? Agora nós vamos para o tópico 2, e o tópico 2 ele abrange do verso 21 ao verso 48, mas não vou ler todo o 21, ou todo o do 21 ao 48. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora Jesus, irmãos, ele vem falar sobre um padrão de santidade. Ele vem falar acerca do coração do homem, porque é pelo coração do homem é que aflora a raiz de todos os maus. Começa dentro do coração do homem, né? Ele começa falando aqui acerca desse mandamento. Ele agora vai relatar 6 mandamentos, e um deles é não matarás. Na aula passada o irmão até falou acerca disso. E aqui, irmãos,
Não matarás, o sentido dessa palavra, o termo original, o sentido é não assassinarás, né? Deus, quando Ele entrega, voltando lá atrás do que eu expliquei, os 10 mandamentos, 4 desses mandamentos é relacionamento do homem com Deus, e 6 do homem com a sociedade. Ou seja, não matar, porque se matasse, ou seja, se você assassinar alguém, você também vai ser assassinado. Era pena de morte. Então ele fala acerca disso, só que ele chama a atenção acerca, irmãos, de que esse mal, ele nasce dentro do coração, e ele começa a nascer através da ira, através do ódio, através da raiva, através da falsidade. Você premedita o pecado. Agora Jesus está falando acerca do pecado premeditado, porque ninguém vai lá assassinar outra pessoa sem premeditar. É muito diferente de legítima defesa. Embora a maioria da gente lê esse texto aqui e acha até como se fosse legítima defesa. Eu vou deixar a pessoa me matar porque a Bíblia diz que não matarás. Não é que o cristão tem que já ficar com isso. Se alguém vir me matar e eu vou matar, não. O texto não está dizendo de legítima defesa, mas o texto está falando não assassinarás, né? Quando a gente começa a ter o primeiro contato com a Bíblia, vem essas confusões na mente da gente. E uma polícia que é crente, e ele mata lá o bandido, né? E agora a Bíblia está dizendo não matarás. Não, lá é a função dele, ele está fazendo a função dele, exercendo, guardando a sociedade. Então é totalmente diferente. E o texto aqui está falando de homicídio, de pecado premeditado, que ele começa, irmãos, com coisas pequenas. É coisinha pequena, é não perdoar, é odiar, inveja, olhar o irmão e deixar a inveja crescer. Às vezes o irmão está passando uma luta tão grande, mas a pessoa olha e tem inveja do irmão, que o irmão vem, faz as coisas, quando faz para o Senhor, faz bem feita demais, e o bom relacionamento com todos, né? É gentil com todos, aonde mora, na sua rua, aonde frequenta. Então aquilo começa a aflorar. Então Jesus está falando agora que o seu de relacionamento com Ele, e o padrão, irmãos, que está aqui. É aqui que começa. É aqui que Deus quer ver fluir coisas maravilhosas na nossa vida. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Primeiro Samuel 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tem o rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Segunda Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Então, irmãos, o Senhor, Ele não vê a aparência. O homem sim vê a aparência. O homem sim. Se você chegar uma pessoa agora de terno ou muito bem vestido na nossa porta aqui, e um carro desses de padrão altíssimo, você imediatamente vai falar assim: essa pessoa deve ser alguém do governo, ou então um empresário muito rico. Por quê? Porque nós enxergamos o quê? A aparência. Nós fazemos, tiramos o conceito do que ele
está chegando ali conforme ele está chegando. Às vezes o carro pode ter sido alugado, a roupa alugada ou emprestada, né? Mas a gente enxerga aquilo que a gente julga, aquilo que nós estamos vendo por fora, e o Senhor não vê o exterior. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, não é o exterior, não é o que vocês representam na sociedade que eu enxergo, mas é o que está dentro de vocês, ao ponto dele chegar e falar assim: olha, vocês são como sepulcros caiados, pintado, tudo bonitinho por fora, mas por dentro são carnes mortas. Vocês estão mortos por dentro. Então isso é muito interessante. Jesus, ele começa a falar acerca, explicar para as pessoas, com base na palavra de Deus, o que é santidade, o que é ser santo, como que é para nós chegar aos céus. Irmãos, dentro do Novo Testamento eu amo todo ele, mas essa parte aqui do capítulo 5, 6 e 7 é o mais gostoso, porque é o próprio Senhor ensinando como um cristão deve se portar. Porque não é eu escolher um jugo que eu não dou conta de carregar. Não é eu vir aqui cantar maravilhosamente, mas o meu coração estiver sujo. Esse louvor não vai chegar aos céus. Não é eu vir aqui pregar a Bíblia de ponta a ponta, mas se o coração estiver contaminado, as pessoas vão receber. Porque o Evangelho tem o poder está na palavra e não no transmissor, e não aquele que está transmitindo. Mas não adianta nada se a vida da pessoa estiver, se o coração da pessoa estiver contaminado. Então Jesus, ele começa falando homicídio ou não matarás, né? Ele está falando acerca de homicídio. Jesus começa falando acerca da santidade da vida e cita a lei, né? Que é Êxodo capítulo 20, versículo 13. A ideia central é de assassinato ou homicídio planejado, né? Quando ele fala não matarás. Aí no verso 14, que é o versículo diante, a próxima lei, ele fala acerca do adultério. Porque dentro da lei mosaica, o adultério, se fosse pego em flagrante. Quem lembra daquela passagem? Que Jesus estava agachado e vinha uma multidão com uma mulher. E joga essa mulher na frente de Jesus e toda vez que eu leio esse texto, parece que eu vejo assim, igual desenho, né? Que arma aquela roda assim, fica aquela mulher lá no centro. E agora, Senhor? Essa mulher foi pega em flagrante de adultério, né? O que nós vamos fazer com ela? Né? E Jesus fala acerca de quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Mas aqui o sentido é o seguinte: o adultério, na lei de Moisés, era se fosse pego em flagrante. Mas Jesus vem ensinar que é diferente. Não é se for pego em flagrante, é se você cobiçar e guardar onde? No seu coração. Porque é o que você coloca aqui. É como você enxerga e digere aqui. E Jesus coloca todos na parede quando ele fala acerca disso, porque eles achavam que Jesus estavam trazendo algo suave, que Jesus estava trazendo uma nova regra, uma nova lei, e Jesus, pelo contrário, ele vem para cumprir, e ele até aperta mais, porque lá na lei de Moisés é se fosse pego em flagrante, mas agora não é em flagrante, não é só em flagrante, mas é você, porque isso de fato é o adultério, né? Você olhar e desejar, né? Você planejar para você ver como que é o pecado, como que o que nos afasta de Deus são coisas, irmãos, pequenas, não são coisas grandes não, são coisas pequenas que quebram o elo.
é aquilo que nós guardamos aqui. No milênio, após o arrebatamento, Satanás vai estar preso durante 1000 anos. Assim diz a Bíblia e a visão escatológica dos pós-milenistas, né? De quem acredita no arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o milênio. Satanás vai estar preso. O anticristo e o falso profeta foi jogado no lago de fogo. E Satanás preso. Durante 1000 anos, Cristo vai reinar, de fato, no mundo. Ele vai reinar no mundo, ele vai ser o governante central do mundo, Cristo. Então, se o reino é de Cristo, todas as coisas vão ser prósperas. E a Bíblia diz que as armas de guerra vai dar lugar às armas agrícolas. O nosso tema aqui não é escatologia, mas eu quero falar algo aqui, por isso que eu estou explicando assim. Satanás vai estar preso durante 1000 anos e as pessoas ainda vão pecar. Porque o mal é o que eu guardo aqui. É o que é premeditado aqui. É o que eu premedito. Quando você tem a chance de fazer aquilo que Deus não agrada, o Espírito Santo, o que ele faz? Levanta a bandeira, te adverte. Epa, bandeira vermelha. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas se a pessoa quiser ir, ela vai por conta própria. Ela premedita. Isso é o que quer dizer concupiscência da carne. É você premeditar o pecado. Cristo nos lavou, nos remiu, nos justificou. Mas se eu continuar premeditando o meu pecado, ou aquilo que afasta eu de Deus, eu vou continuar afastando. Embora as pessoas, ninguém vai enxergar isso. Ninguém vai ver isso. Igual nós estamos aqui. Ninguém sabe o que acontece na nossa vida particular ou na nossa vida quando nós estamos sozinhos. Só nós e Deus e o celular na mão. É forte isso, não é? E isso é atual. Porque a gente não consegue. Se a gente não vigiar, não abster, a gente não consegue abandonar. Porque é o que está aqui. Eu vou guardando pouquinho por pouquinho, dose por dose. Chega um momento que aquilo derrama dentro de mim, vira um câncer. Aquilo toma conta de mim e eu não consigo abrir mão daquilo. Então Jesus está falando acerca disso. Olha, o padrão de santidade, o que Deus vê primeiro no homem é o coração. Não é que Deus só quer o seu coração, não. É o que Deus ele vê o seu interior. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Que ele quer ver, ele vê o meu interior. Pastor Edivandes, quer fazer alguma ponderação? Eu achei interessante aqui, eu abri Levítico capítulo 20, versículo 10, né, que fala a questão do adultério, né? E aqui ele diz assim, ó, também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o que aconteceu nesse caso que nós acabamos de comentar, que só foi pego em adultério a mulher. E cadê o homem que com ela adulterou, né? Cadê a hipocrisia dos fariseus que eles olharam apenas a mulher e o intuito deles pegar aquela mulher não era só de apedrejá-la, era de apontar para Jesus para ver o que Jesus fazia. Então o foco total ali não era só o apedrejamento da mulher, mas assim aquilo que Jesus ia falar acerca da atitude daquela mulher. E Jesus ele foi tão sábio, né, naquele episódio, que Jesus não falou nada, começou a arriscar sobre a areia, né? E Jesus falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, ó, atire a primeira pedra sobre essa mulher. Por quê? Porque vocês fizeram errado. Para cumprir a lei de Moisés, vocês tinham que ter trago os dois, né? Mas vocês trouxeram só a mulher. Vocês foram mais hipócritas do que muitas vezes essa mulher que fez esse ato. Aí Jesus vai falar para a mulher, vá, olha, você fez errado e não peques mais. Eu vi esse texto aqui, eu lembrei de Davi, porque Davi cometeu esses 2 primeiros mandamentos. Davi cometeu um homicídio e Davi cometeu um adultério. Primeiro ele cometeu um adultério para se livrar da culpa do adultério.
ele chamou Urias de volta para sua casa para se deitar com a mulher dele e assim ficar encoberto o pecado de Davi. Urias não quis, Davi colocou na frente da batalha, Urias morreu porque Davi o mandou colocar na frente da batalha. Então Davi, pela lei mosaica, deveria ter sido morto pela lei mosaica, porque ele cometeu um adultério e um assassinato, que foi algo premeditado que ele fez, maquinou muito tempo. Então o que aconteceu? Porque eu vejo aqui a graça de Deus sobre a vida de Davi, o perdoando e o restaurando, e a graça de Deus sobre a vida dessa mulher, falando vá e não peques mais. Isso é muito forte, né? Você vê que era a prática dos fariseus, era uma vida de hipocrisia. Eles faziam aquilo que beneficiavam eles mesmos. Certamente essa pessoa era um fariseu, fazia parte do sinédrio, daquele clã deles ali. E, irmãos, o desejo pecaminoso, né? Esse desejo por adultério, ele começa com pensamentos lascivos, um pensamento lascivo, e assim ele vai gerando um câncer maior, que é o metástase, né, que fala, né? Metástase, né? Ele é um câncer pequeno, benigno, que você vai alimentando ele vai oxidando as células, e aquilo vai tornando algo maligno na vida da pessoa. Então, liberte-se disso, né? Não que aqui tem alguém que está passando por isso, mas se isso, algum momento, aproximar da tua vida, imediatamente recorre-se aos pés do Senhor. E para finalizar essa parte aqui, que nós estamos estudando, que é o versículo 27, viu, irmãos? Jesus quer que nós tratemos o pecado de forma radical. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Encontrou? Não? Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter duas mãos e dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Jesus aqui, irmãos, ele quer tratar, ele é bem cirúrgico. Ele está sendo bem radical, mas ele não está falando aqui de amputação, não. Mas ele está falando de mortificação, né? E é uma das coisas que a gente tem que ter na nossa oração para o Senhor, mortificar a nossa carne, né? Que o Espírito de Deus venha reinar em nossas vidas, dia após dia, mortificar a carne. Porque tem uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e ele fala acerca disso, e eu achei engraçado demais. Tem até um trecho na internet, que eles pegam lá um trecho dessa pregação, que ele fala que ele não conseguia mulher, quando ele olhava já com desejos pecaminosos mesmo, toda mulher que ele olhava, e ele sabia que aquilo era muito errado, e ele orando a Deus para Deus mortificar isso. E ele fala até assim, que quando ele foi conseguindo, mas para ele conseguir, ele teve que um dia ele começar a fazer isso. Ele teve que dar o primeiro passo para isso acontecer na vida dele. E quando ele fez o primeiro dia, veio o segundo dia, ele tornou a fazer.
E aquilo foi ficando cada vez mais fraco na vida dele, e ele conseguiu cada vez mais dominar aquilo. E ele colocou até o nome disso, desse pecado, desse desejo, de Uzias. Então, quando vinha esse pecado, ele fala: Uzias, você está repreendido. Está amarrado, Uzias. Ele brinca, né? Usa esses termos assim, brincando, mas não é que... Mas ele traz coisa séria. Quando vir esse desejo, vir essa força maior querendo te dominar, parece que vai te engolir, começa a repreender, renuncia isso. O que Jesus está falando é para ter renúncia, mortificação, né? Quando ele fala mortificação do olho, aquilo que nós vemos. Se o teu olho pecar, arranque-o. Não é você ir lá e falar assim: ô irmão João, arranca esse olho meu aqui. Não é isso. É mortificar aquilo que você está vendo no celular. Irmãos, a tecnologia é uma coisa muito boa. Internet, YouTube, Google, tantas outras coisas. Muito bom. Mas se eu não souber usar, ele me devora. Aqui eu tenho um mundo nas minhas mãos. Se eu não escolher o que eu vejo, isso vai me contaminar. Às vezes, só você vê. Só você, quando está no seu quarto, quando está no secreto, ou no banheiro, sei lá, onde for, aquele vídeo, só você vê. Aquela pessoa nua, ou aquela coisa que não vai agradar a Deus, você sabe que não vai. Renuncie. Mortifica os teus olhos. Escolhe que os teus olhos vejam aquilo que vai agradar ao Senhor, aquilo que vai levar você para os céus, aquilo que vai matar a tua carne, mas aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor, né? Quando ele fala a da mão, é aquilo que fazemos, é a mortificação da mão. E os pés é aquilo que está te conduzindo para o mal, para o abismo, porque um abismo chama outro abismo. Então nós precisamos desse choque de realidade, porque as coisas estão tão normais em nossas vidas, e a gente está tão acostumado com o mal que está nos devorando, que a gente já não sente mais nem dor, já estamos anestesiados. Então, ainda dá tempo, porque se o Senhor te chamar ainda hoje, se o Senhor te chamar, para onde você vai? Então, aqueles homens, eles aparentemente, eles eram os homens santos, aparentemente, mas dentro estavam mortos. Quantas pessoas estão mortas? Então, são mortos vivos, estão andando, mas estão mortos. Você tem a chance ainda hoje de renunciar a isso. Você tem a chance ainda hoje de pedir para o Senhor te dar forças, para o Senhor te perdoar, e mais nunca você fazer. Não é você pedir perdão e amanhã vem outra chance, outra oportunidade e você torna a fazer. Não, é hoje. O Senhor te chama, é hoje. É hoje que o Senhor te chama. Para você ver que desde aquela época, os olhos, as mãos e os pés estavam levando pessoas para os caminhos errados, né? E parece que assim, é tão atual para nós, né? Porque o olho não tem mais coisa que... A gente está vendo coisa o tempo todinho, e estamos usando as mãos o tempo todinho para as coisas, e estamos caminhando também. E os seus pés estão te levando para onde? Aí eu volto lá para Paulo de novo, que ele orienta em Efésios 6 acerca das armaduras. E uma das armaduras é o que? É o calçado. E quem é o calçado? A palavra da salvação, o evangelho da paz. Amém? Vamos ficar de pé? Passei de novo, né, pastor? Vamos fazer uma oração.
nessa oração, Deus te conhece, Deus é o Deus que esquadrinha o teu coração, Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. E o Senhor, esta manhã, Ele nos dá uma nova chance de fazermos tudo diferente. De fazer tudo diferente. Basta você querer. Eterno Deus, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este momento na Tua presença. Senhor Jesus, Pai bendito, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Nós somos falhos, Senhor, e volta e meia, Senhor, nós tropeçamos. Senhor Jesus, Pai bendito, mortifica em nós, Senhor, aquilo que está sendo maior do que nós, mortifica a nossa carne, o nosso eu, Pai. Meu Deus, nos dá força, Senhor, para vencer, Senhor. Nos ensina a alcançar a Tua santidade, Senhor. Nos capacita a ser santo, Senhor. Como o Senhor é santo, Pai bendito, em nome de Jesus. Santifica a Tua igreja, Pai. Santifica o Teu povo, Senhor. Pai querido, desperta em nós o desejo por Tua palavra, por Teu evangelho, Senhor. Desperta em nós o desejo, Senhor, de praticar, Senhor, a Tua palavra. Desperta em nós, Senhor, o desejo de fazer a Tua vontade. Desperta em nós, Senhor, o desejo de serem obedientes, Senhor. Pai querido, nos ensina a ser obediente à Tua palavra, nos ensina a ser obediente a Ti, Senhor. Pai, nós Te clamamos neste dia, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, nós também Te apresentamos a escola bíblica dominical, Senhor. Nós Te apresentamos cada aluno que veio aqui hoje, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor continue despertando cada vez mais o Teu povo, Senhor, para estarmos, Senhor, aqui na escola dominical. Abençoa, Senhor, a direção dessa escola dominical, Senhor, a direção desta igreja, Pai. Todos os envolvidos, ó Senhor, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que nós Te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Eu queria fazer só o último pedido aqui antes de nós encerrarmos. Rapidamente, os irmãos que puderem, não tiver nada a fazer agora pela manhã, puder ajudar a gente a estar limpando a igreja rapidamente. Eu queria até justificar a ausência do pastor Gilberto, que hoje pela manhã ele está trabalhando aí, viu, irmãos? Se você vê aqui um detranzinho aí no centro da Celândia Mutano, ou por aí, é o pastor Gilberto, viu, irmãos? Amém? O pastor está trabalhando e estamos só nós aqui. Os irmãos que puderem ajudar a gente a limpar a igreja rapidamente aqui o salão, eu agradeceria.